Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do CFC Academy e hoje nós vamos ter uma aula sobre LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pensa num assunto que cai em concurso, né? Você vai fazer concurso público? Então fica até o final porque eu vou te falar tudo o que você precisa para acertar todas as questões na sua prova. Cara, é um assunto tranquilo, você vai ver que é bem tranquilo, bem fácil, dá para acertar realmente todas as questões da prova. Obviamente você precisa de uma base sólida e aqui eu vou te passar essa base. E antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em contabilidade para concursos e concursos para contadores. Então se inscreve agora aqui nesse canal para você ser sempre avisado de novas aulas. Cara, tem uma playlist excelente rolando aqui em cima, ó. Aqui em cima, não sei, enfim, dá uma olhada em cima aí que você vai ver a playlist sobre AFO do zero, totalmente gratuita para você, né? Clica aqui, segue a sequência, é importante que você assista as aulas na sequência, certo? Porque uma aula puxa a outra e tá de graça, tá aí para você assistir. Então é isso, pessoal, vamos agora para nossa aula de LDO, tudo o que você precisa para passar e acertar todas as questões no seu concurso público sobre LDO. Então vamos lá, meu povo, estou aqui embaixo, nosso ritual de sempre, vamos anotar na segunda página o nome, né, da aula. Essa aula aqui vai ser a aula de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando que esse PowerPoint vai ficar salvo para você fazer o download aí, poder estudar e acompanhar seu estudo por aqui também. Dá uma olhada aqui embaixo que você vai encontrar o arquivo para você baixar. Então vamos lá. O que você precisa aprender sobre LDO, né, para concurso público, para consertar qualquer questão de concurso público? Primeira coisa que você precisa aprender sobre LDO é, obviamente, o conceito, né? A gente está estudando os instrumentos de planejamento, já vimos PPA e agora é LDO. E a gente precisa saber o conceito dele. Precisa também saber o conceito da LDO na LRF, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também vamos ter aula sobre essa lei, certo? Porque ela cai em concurso público, então é importante que vocês tenham noção do que é essa lei e o que é cobrado em concurso público. Mas para essa aula nós vamos focar nos tópicos que se referem à LDO, certo? Qual que é a função da LDO? Afinal de contas, não basta somente decorar um conceito, você tem que entender para que ela serve, né? Se ela existe, ela tem alguma serventia. Então, eu vou te mostrar aqui para que ela serve. Qual que é a duração da LDO? O prazo de envio e aprovação da LDO. E tem um tópico bem legal aqui, que é a LDO e despesas com o pessoal. Você que quer ser servidor público, esse tópico aqui interessa muito a você, porque os concursos são impactados diretamente por conta desse ponto aqui. Então, fica de olho até o final para você aprender tudo. E, penúltimo ponto, anexos da LDO. Tem uns anexozinhos lá que às vezes aparecem em prova, mas é importante que vocês saibam. E o último ponto, como sempre, resolução de questões. Certo? É importante, afinal de contas, a gente vai, no dia da prova, ler e responder questões. Então, na nossa prática, nós temos que ler e responder muitas questões. Então, vamos lá. Vamos agora para o conceito de LDO. Qual que é o conceito desse negócio aqui? Bom, o conceito dele está escrito no artigo 165 da Constituição Federal, né? Parágrafo 2º, né? O parágrafo 1º era sobre o PPA, o parágrafo 2º é sobre a LDO. Então vamos lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Se eu grifei, é porque é importante e cai em prova. A prova vai cobrar de você a literalidade disso aqui, certo? 90% a 80% das questões vão se basear na literalidade desse conceito aqui do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, pessoal, atenção a esse ponto. Então, pessoal, atenção a esse ponto. Isso daqui, certo? Esse conceito, não é para você ler rapidamente, não.
esse conceito é extremamente importante. É isso daqui que a banca vai focar, certo? Todas as pegadinhas, todas as questões vão vir basicamente desse conceito, certo? A maioria das questões, 80%, 90%, vão vir desse conceito. Então, gravem esse conceito, né? Levem as palavras-chave para a sua memória, né? Guardem isso, decorem, aprendam de alguma forma, porque isso daqui, um assunto como esse, a gente não pode errar, e para a gente acertar as questões, precisa partir do conceito de LDO, certo? Então, voltando aqui para a aula, foco nesse ponto. Vamos lá, presta atenção e fica até o final. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Show de bola! Vamos seguindo aqui. Então, vamos fazer aquele mesmo exercício, né? Então, ficou um pouquinho desfocado aqui, mas não tem problema, dá para a gente ver. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é o quê? É uma lei ordinária, compreenderá as metas e prioridades. Que metas e prioridades? Metas fiscais e dos programas de governo. Como a gente viu lá no PPA, o governo ele é baseado em programas. Então, a LDO ela vai colocar metas desses programas para serem executadas na LOA, certo? Da Administração Pública Federal, mais uma vez, apesar da Constituição se referir à Administração Pública Federal, todos os entes também precisam ter sua própria LDO. Município, você pode morar no interior do Brasil, lá tem que ter uma LDO, certo? Estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Bom, a LDO tem a função de controlar a dívida pública e o resultado fiscal. A gente vai ver com mais calma isso daqui quando for falar sobre a função da LDO, mas tenha esse conceito em mente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, né? Anualmente, cada LOA será orientada por sua própria LDO. Disporá sobre alterações na legislação tributária, né? Apenas matérias reservadas à lei ordinária, certo? Como renúncias fiscais, e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras, né, de fomento. Ou seja, ela vai trazer diretrizes para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, enfim, BNB, né, esses bancos de desenvolvimento. Então a LDO traz diretrizes sobre como é que ela vai, como é que aquela agência de fomento, aquele banco vai aplicar o recurso federal em prol da sociedade, tá certo? Então, outro ponto importante, as questões tratam a LDO também com esse conceito aqui, de que a LDO é um instrumento tático e operacional. Então, tome nota, certo? Se está aqui, é porque cai em concurso público. Bom, já vimos o conceito da LDO na Constituição Federal, agora a gente precisa ver o que a Lei de Responsabilidade Fiscal trata sobre a LDO. A LRF é uma lei fantástica, ela veio realmente para mudar paradigmas no Brasil na parte de gestão financeira pública, e é muito importante que vocês estudem, como eu falei, nós vamos ter um curso sobre ela aqui também, e é muito importante que vocês entendam e saibam o que tem sobre a LDO na LRF. Vamos lá. Artigo 4º da LRF. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo da Constituição, que a gente acabou de ler aquele conceito, certo? É esse conceito aqui que a gente acabou de ler, isso daqui. E disporá também, ou seja, ela complementa aquele artigo 65 da Constituição. Ela disporá também sobre equilíbrio de receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º desse artigo, letra C e D vetadas, critério de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento e demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Então, bora aqui a fundo dissecar esse artigo 4º da LRF que trata sobre a LDO. No artigo 4º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre equilíbrio de receitas e despesas. A LDO ela deve priorizar, deve, brigar, lutar para que no orçamento exista um equilíbrio entre receitas e despesas. Um país que gasta mais do que arrecada é um país deficitário. E isso conta muito para políticas cambiais. Um país que não respeita a lógica simples de um orçamento, ou seja, ganhar mais do que gasta, não dá certo.
Então a LDO tem essa função, né? Opa, eu vou ser um freio aqui nesse orçamento louco que estão querendo fazer, né? Só podem fazer o orçamento de acordo com o que eu disser aqui. Aí a LDO tem esse objetivo de prezar pelo equilíbrio das receitas e da despesa. Continuando aqui, né? Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada em hipóteses previstas na linha B desse inciso desse artigo. Vamos lá. Caso haja indicativo, né, que as receitas previstas não acompanhem as despesas fixadas, a LDO deve prever mecanismos para controlar esses gastos. Cara, vira e mexe a gente vê notícias, né? Corte de orçamento no Ministério da Saúde, corte de orçamento no Ministério da Educação. Isso daí nada mais é do que a aplicação desse trecho aqui da LRF, certo? É o ordenador de despesas, é o cara lá do Ministério da Fazenda de olho. Olha, a gente aqui não está indo tão bem, então vamos começar a cortar despesa de algum lugar, certo? De acordo com a LDO. De acordo com a LDO. Então, isso que acontece, né, que sai no jornal dessa forma, nada mais é do que a aplicação desse artigo. É o controle da despesa para que haja o equilíbrio com a receita. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Ou seja, os programas executados devem ser reavaliados. E essas formas de avaliação e controle devem constar na LDO. E também vai conter, né, as demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Né? As transferências voluntárias, né, os convênios, os termos de parceria, eles devem obedecer critérios que estão lá na LDO. E você, contador, você muito provavelmente, quando passar no concurso, você vai trabalhar com convênio. Então, ler LDO vai ser uma atividade sua. Mas, óbvio, não vai precisar ler a LDO inteira, claro, né? Você vai ler ali o tópico que lhe interessa, como, por exemplo, sobre os convênios, sobre as transferências voluntárias. E aqui eu trouxe, pessoal, isso aqui também é extremamente importante. Ó, tira print disso aqui, anota no caderno, né, as palavras-chave da LDO, o que cai em prova, o que as provas vão cobrar de você. É isso daqui, né? Compreenderá metas e prioridades, estabelecerá diretrizes de política fiscal e respectivas metas e instrumento tático e operacional. Quando aparecer essas palavras, você já sabe que é LDO. Por quê? Certo? Porque a banca, ó, presta atenção aqui, porque a banca ela vai tentar confundir você, vai tentar misturar o conceito de PPA, vai falar que o PPA é sobre metas e prioridades. Não, PPA é o dom, metas e prioridades é LDO. Então é muito importante que fixe esses conceitos, porque isso te salva na prova, certo? Então, presta atenção, anota isso daí, certo? Faz lá o seu resuminho, faz como eu falo, faz seu resumo, porque isso aqui é muito importante. Então vamos lá, para você entender melhor como é que funciona a LDO, porque o PPA e a LOA talvez sejam até mais simples de entender. A LDO talvez seja algo que foge um pouco ali da sua rotina, mas vamos lá. Vamos contar a história aqui de duas pessoas, um casal, né? João e Maria. João e Maria casaram, olha que bonitinho. Eles casaram e, como quem casa, quer casa, eles decidiram, vamos comprar uma casa, show de bola. A casa que o João e a Maria querem é uma casa que custa R$450 mil, certo? Uma casa boa, uma casa no condomínio fechado. E eles juntos têm uma receita, né, somando o salário dos dois, tem a receita anual ali de R$200 mil. E aí o que é que eles fazem? Eles sentam um belo dia na frente do contador e abrem lá aquela planilha do Excel para colocar o salário e os gastos, ver onde é que eles vão cortar os gastos para conseguir o dinheiro que eles querem a casa. E eles definiram o seguinte, eles definiram que eles vão poupar no total por ano R$112.500, certo? Essa é a poupança anual que João e Maria vão fazer. Por quê? Se você dividir 450 por 4, vai dar esse valor aqui. Então, eles decidiram, olha, vamos colocar os nossos gastos, né, dentro do nosso salário para que de tal forma sobre no final do ano R$112.500 para a gente guardar para comprar nossa casa. E assim eles fazem e no final de 4 anos eles vão lá e compram a casa. Vocês podem até não ter percebido, pessoal, mas a gente acabou de fazer o ciclo dos instrumentos de planejamento, certo? O PPA, a gente definiu que ia comprar uma casa por R$450 mil. A LDO, a gente definiu o objetivo de poupar R$112.500 durante o ano, ou seja, e manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas para que a gente poupasse exatamente esse valor aqui. E a LOA é o próprio orçamento que eles fazem anualmente, né, para manter ali a sua receita e as suas despesas de forma equilibrada de acordo com a LDO, de acordo com o que foi planejado, que é juntar R$112.500.
Então, isso daí é o ciclo, né, do planejamento governamental, que você também faz na sua casa, muito provavelmente. Eu espero que faça, é importante. Então, deu para pegar, pessoal, veja que a LDO, né, que na verdade a parte de administração financeira orçamentária, apesar de ter uns nomes aí que fogem um pouco da nossa rotina, um pouco da normalidade do que a gente está acostumado, é simples, certo? É bem tranquilo. Então, mais uma vez eu repito, certo? Presta atenção aqui. Esse é o tipo de assunto que a gente não pode errar nenhuma questão na prova, certo? Então, vamos seguindo aqui. Entenderam o LDO? Se não entendeu, volta um pouco essa aula, anota, se esforça um pouquinho, que você vai ver que é simples. Primeira coisa, os conceitos, e depois volta para essa parte aqui para você entender a forma prática, a aplicação dela, né, na vida real. Eu sempre gosto de usar analogias, porque a analogia é um negócio muito poderoso no aprendizado. Eita, esqueci de ligar a luzinha aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Pronto! Abemos luz. Vamos lá. Então, bora esquematizar aqui a LDO, certo? Tira um print dessa tela aqui, anota, faz um quadrinho igual esse daqui. Vamos ler tudo o que é importante sobre a LDO. LDO MP, metas e prioridades. Elo entre PPA e LOA. Orienta a elaboração da LOA. Dispõe sobre alterações na legislação tributária. Estabelece a política de aplicação das agências de fomento, ou seja, BNB, BNDES, né? A forma como eles vão financiar coisas no Brasil vai estar definida na LDO. E também a LDO estabelece diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida. Show de bola! Ponto extremamente importante. Qual que é o prazo de envio e de aprovação da LDO? Lembra lá que também teve envio e aprovação no PPA, LDO é a mesma coisa. Ela é uma lei que ela é de iniciativa do Poder Executivo, certo? Salve isso aí na sua memória. Iniciativa do Poder Executivo que envia para o Congresso para ser analisado e aprovado ou não. Vamos lá. Quando é que eu devo enviar a LDO? Você deve enviar a LDO até o dia 15 de abril de cada exercício. Em 2024, Lula tem que mandar a LDO até o dia 15 de abril. E até o dia 17 de julho, o Congresso tem que voltar com a LDO, certo? Tem que retornar com a aprovação para a sanção do presidente da República. Então, guarda essas datas porque, olha, tá aí um negócio que prova gosta de cobrar data? Então, anota aí porque isso cai em prova. Duração da LDO. Duração da LDO. Vamos lá. Ponto bem importante aqui e que tem uma curiosidade. A gente viu o seguinte, né? Que a LDO ela tem que ser aprovada até o dia 17 de julho. Show de bola, certo? Aqui ela já está aprovada. Aqui ela já está valendo. Ela não tem impacto no orçamento. Por exemplo, nós estamos hoje com a LDO 2024, que foi elaborada em 2023. O orçamento de 2023 não foi feito com base na LDO 2024. Vamos fazer aqui essa linha do tempo aqui. Nós estamos em 2024. Pronto, aqui nós temos os meses de 2024, né? Janeiro, fevereiro, enfim, nós estamos aqui, fevereiro. O presidente da República ele tem até 15 de abril, fevereiro, março, abril, até dia 15 desse mês aqui, para mandar a LDO, certo? Esse aqui é o prazo, né? 15 de abril. E o Congresso Nacional vai ter até o dia 17 de julho para devolver, né? Para sanção. E aqui, meu velho, aqui, pessoal, devolveu para sanção, o presidente assinou, ela já está valendo. Então ela começa a valer aqui, ó. Começa a valer aqui 2024 e vai entrar 2025 inteira, certo? Então a LDO ela tem um prazo de 18 meses, certo? Ela tem um prazo de 18 meses. Se você somar da sanção e assinatura presidencial até o fim do ano subsequente, são 18 meses. Então anote isso daí, porque questões de prova gostam de cobrar isso daí, como se a LDO tivesse vigência de 12 meses. Não. A LDO desse ano, que vai ser feita esse ano, ela vai ser sancionada em 17 de julho e ela já começa a valer. Só que ela vai orientar a LOA de 2025. A LDO que nós vamos fazer em 2024, que Lula vai fazer em 2024, ela se refere ao orçamento de 2025. Então, em 2024, nós estamos fazendo a LDO 2025. E você deve estar pensando, ah, Felipe, então as LDO se sobrepõem, essa daqui está válida, né? E também tem um LDO rolando aqui, né? Pois é, elas não se sobrepõem. Por quê?
Porque essa LDO, ela só vai começar a ter eficácia mesmo de verdade a partir de 2025, que é quando vai entrar a execução do orçamento que ela vai orientar. A LDO de 2024 não orienta o orçamento de 2023, certo? E a LDO de 2025 não orienta o orçamento de 2024, é para frente. Então, por mais que ela esteja vigente, as LDOs não se sobrepõem, certo? Como o objetivo dela é manter o equilíbrio de receita e despesas, orientar várias coisas, essas orientações só vão ser praticadas na próxima lua. Beleza? Show de bola? Tranquilo, fácil, certo? Vamos seguindo aqui. Ponto muito importante aí, você que quer ser servidor público, você que vai ser servidor público, né? LDO e despesas com o pessoal. Fiquem de olho nisso aqui, porque o seu concurso depende desse ponto aqui, certo? Vamos lá, artigo 169 da Constituição Federal. A despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista da União, dos Estados, DF e municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Que lei complementar é essa? A LRF. Existem limites lá dentro, certo? Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração. Vamos lá. Concessão de qualquer vantagem, aumento da remuneração. Criação de cargos, empregos, funções, blá blá blá. Bem como admissão, contratação de pessoal de qualquer título pelos órgãos, inclusive fundações e mantidas, só poderão ser feitas, primeiro ponto, se houver prévia dotação orçamentária suficiente e se houver autorização específica na LDO. O seu concurso só vai sair se tiver orçamento suficiente e se na LDO tiver sido aprovado, tiver lá uma autorização específica. Então, fiquem de olho. Quer ser um concurseiro profissional que passa rápido em concurso? Começa a ler a LDO, né? Vê lá, veja a LDO, o que é que ela traz para cada ano. Fica de olho. Você quer se antecipar aos concursos que vão vir em 2025? Fica de olho na LDO que vai ser enviada ao Congresso Nacional até 15 de abril. E o nosso último ponto aqui, na verdade, penúltimo ponto, são os anexos da LDO. Cai na prova esses anexos? Cai, mas não cai tanto quanto os outros itens que a gente viu, mas é importante, afinal de contas, a gente precisa acertar o máximo de questões possíveis. E esse conteúdo que você vai ver agora é algo que está no seu dia a dia, você vê direto no jornal, superávit primário, meta de inflação, está tudo definido na LDO, está tudo lá, né? Não é feito ao léu, existe uma organização por trás disso tudo, e a LDO é uma parte disso. Vamos lá ver os anexos, né, da LDO. Existem 4 anexos, o anexo de meta fiscal, que ele é obrigatório para a União, Estados e municípios, o anexo de riscos fiscais, que ele é obrigatório para a União, Estados e municípios, o anexo específico da União, que é específico, que é obrigatório apenas para a União, óbvio, e o anexo de agregados fiscais, que é obrigatório apenas para a União. Vamos ver aqui cada um deles. O anexo de metas fiscais. Basicamente, ele vai trazer as metas de receita e despesa para aquele ano. Então, a LOA ela vai ser criada de acordo com essas metas. Beleza? Meta de arrecadação, meta de gasto, meta de superávit mensal, meta, enfim, meta de déficit, né? Nós estamos agora em 2024 com a meta de déficit zero. Isso foi planejado quando? Na LDO. E está presente em qual anexo? No anexo de metas fiscais. Próximo ponto, anexo de riscos fiscais. Basicamente, esse anexo de riscos fiscais, ele apresenta fatores que podem influenciar tanto na arrecadação quanto no gasto público, né? Por exemplo, na pandemia, 2020, a LDO de 2019 não tinha como prever a pandemia como um risco fiscal, mas a LDO de 2021 ela já tinha essa capacidade. Então, se você abrir a LDO de 2021, você vai ver lá a pandemia de Covid, né, como um ponto que poderia influenciar a arrecadação e o excesso de despesas. Certo? Então, basicamente, essa é a função da LDO. Desculpa, a função do anexo de riscos fiscais. E, por último, o anexo específico da União. Esse anexo irá definir a meta de inflação, expansão de crédito e taxa de câmbio. Basicamente isso. Sabe quando você vê lá a meta de inflação para o ano tal? Tá tudo aqui na LDO. Né? Como eu falei, você consegue se antecipar as coisas que vão sair no jornal lendo a LDO. Então, qual é o nosso próximo ponto agora? Resolução, resolver questões. Então, bora lá, mais uma vez, CFC Questões. Vai lá, acessa, vou te mostrar como é que você filtra para encontrar as questões de LDO lá dentro, certo? Simples, fácil, direto ao ponto. Vamos lá. Então, vamos lá resolver as nossas questões de LDO. Bom, vai aqui no CFC Questões, o link está aqui embaixo, certo? Vamos lá, clica aqui em AFO, né? E aqui embaixo em LDO. Clique em filtrar. Então, depois que você clicar em filtrar,
todas as questões que vão aparecer aqui serão sobre LDO. Vamos lá. Sobre os instrumentos de planejamento previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, analise as afirmativas a seguir. O projeto de lei orçamentária será acompanhado do demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas. Enfim, nós não vimos isso aqui ainda. A lei que instituiu o PPA estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Isso aqui, verdadeiro, a gente viu na aula sobre PPA. A LDO estabelecerá diretrizes de política fiscal e respectivas metas e compreenderá as receitas e despesas do orçamento fiscal, do orçamento de investimento errado. LDO estabelece diretriz de política fiscal? Estabelece. Ela compreende receitas e despesas? Não. Ela busca o equilíbrio entre receita e despesa. Então a 3 está errada. Mas ela não contém receita e despesa, certo? Quem contém é o orçamento. Em âmbito federal, o PPA deve ser encaminhado para apreciação ao Poder Legislativo pelo Presidente da República eleito até 30 dias após a diplomação. Negativo. Lembra lá do PPA? O prazo de envio é até o dia 31 de agosto, beleza? Então até o momento temos aqui o item 3 como verdadeiro, o item 2 como verdadeiro, e o 1 a gente deixou para lá, né? A gente não tinha visto ainda sobre a Lua, mas não tem outra alternativa senão a letra A, né? Já que o 3 é falso, o 4 é falso e já anula tudo aqui, né? Ó, 4 falso, 3 falso, 3 falso, 3 falso, só sobrou a letra A. Enfim, resposta correta. Vamos para a próxima? Então vamos lá para a próxima questão. O modelo orçamentário é composto basicamente de 3 instrumentos, né? PPA, LDO e LOA. A respeito desses instrumentos, julgue os itens a seguir. A LDO disporá sobre normas relativas ao controle legislativo e a avaliação da eficiência da moralidade dos projetos de lei encaminhados. Nada a ver. A LDO não fala nada sobre isso. O projeto de LOA, elaborado de forma compatível com o PPA e com a LDO, certíssimo, e com as normas da Lei Complementar 101, que é a LRF, conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade de programação dos orçamentos com objetivos e metas. O PPA é um plano de longo prazo por meio do qual se procura ordenar as ações do governo que levem ao atingimento, né, dos objetivos e metas fixados para um período de 4 anos. PPA longo prazo é médio prazo, certo? Então vamos ver aqui. LDO, só tem o 2 correto, né? Então aqui, olha, PPA é de médio prazo, LDO não trata nada sobre isso aqui, e a LOA está corretíssima aqui, resposta correta. E agora vamos responder a nossa última questão. No que concerne ao planejamento e ao orçamento público, julgue o item a seguir. A LDO deve compreender as metas e prioridades da administração pública federal e orientar a elaboração da LOA anual, a qual compete dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer errado, né? Quem faz isso daqui, quem compete, quem fala sobre alterações na lei tributária e estabelece política de aplicação das agências de fomento é a própria LDO e não a LOA. Então aqui vai estar errado. Então, pessoal, 2 coisas. Vocês viram que cobra literalidade da norma, certo? Constituição Federal, show de bola. E que as questões elas vão além. O que é que elas fazem? Elas misturam os 3 instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, numa única questão. Então, para você acertar as questões, você tem que assistir as aulas na sequência, certo? É muito importante. Os 3 instrumentos de planejamento e as questões também são interligados. Então, é muito importante que você fique de olho nisso. E para você continuar seu estudo, ó, é só você clicar nesse card que está aparecendo aqui do seu lado, que você vai continuar a estudar contabilidade para concurso público, para o exame de suficiência, enfim, para a sua vida, para você melhorar de vida. E como eu sempre digo, pessoal, até a aprovação!